Não pode excluir o pedófilo, não pode excluir o que bate na mulher, não pode excluir o cara que anda passando a mão nas meninas, não pode excluir a menina que é piricrente, não pode excluir o pastor adúltero, não pode excluir aquele pregador safado, não pode excluir aquele que está brincando com a graça. Por quê? Porque o joio tem que crescer junto com o trigo. Calma. Procuraram Jesus e perguntaram: Senhor, explica a parábola do joio e do trigo. Aí Jesus disse: o trigo são os filhos do reino, o joio são os filhos das trevas, e o campo, Senhor, e o campo é o mundo. O campo não é a igreja para crescer joio e trigo. O campo é o mundo. Ah, meu Deus do céu, no mundo tem macumbeiro e crente, no mundo tem ímpio e salvo, e na igreja só tem santo lavado, remido pelo sangue de Jesus. João 5, quem achou diz: foi rápido. Vaza. Olha só, versículo 18. Atenção. Até na hora de pregar eu trago a caneta, ó. Vai que bate uma luz, eu já marco. Hã? Tá crente. E vai ler o texto. Então eu vi que, ou foi, peraí. Olha só, versículo 18. Por isso os judeus ainda mais procuravam. Olha o 16. Por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam. 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também ao Filho deu ter a vida em si. 29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da, e os que fizeram o mal para a ressurreição da. 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a eterna, e são elas que de mim testificam. 40. E não quereis vir a mim para terdes. Assentai-vos. Fecha não. Não fecha a Bíblia não. A gente tem essa mania, né? Feia. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, cada um de vocês. Ainda temos livros. E hoje o Paulo Ricardo providenciou o Pix, está no papel lá. E eu trouxe a maquininha. Então você não tem para onde fugir, tem que estudar. Tem quantos temas, Paulo? Tem 3 temas. Cada um custa R$20. Minha gratidão ao pastor Odimar, pastora Graciete, mais uma vez.
A minha esposa e eu os amamos, os consideramos pais para o nosso ministério, como também conselheiros para o nosso ministério, para a nossa família. Vocês têm um casal de pastores abençoados. O Anderson, muito obrigado, e a todos aqueles que cooperam contigo. Que Jesus continue te usando sempre. Qual o tema? Pois é. Paulo fala a partir de uma experiência pessoal, o meu viver. A vida para Paulo é Cristo. Ele está dizendo que tudo que faço lembra Cristo. O que falo lembra Cristo. Até minhas fraquezas. Lembra-me que eu preciso da força de Cristo. E minhas qualidades. Lembra-me que eu as tenho por causa da graça de Cristo. Então, por isso, ele resume: minha vida é Cristo. Só que no Evangelho, segundo escreveu João, o apóstolo João se dedica a apresentar Jesus como a vida. Para muitos, sua vida é seu casamento. Nem casou, a vida dela é o namoradinho, que só tem gel e piolho na cabeça. Ou para ele, a vida é a namoradinha. Carinhosamente, alguns casais chamam seu cônjuge de vida. Curiosamente, ou seja, é carinhoso, mas é curioso. Eu queria saber por quê. Quem chama, me procura e me explica depois. Nós temos manias carinhosas. Mas o que se fala tanto se torna verdade, porque a eficácia de uma palavra não está em sua semântica, mas em seu uso habitual. Quer ver? Ah, se eu perder meu celular, é a sua vida. Se eu perder o meu emprego, misericórdia Maria José, é a sua vida. Obreiros, se eu perder o púlpito, não sou mais crente. E nos mantemos pelo sistema. É por isso que tem tantos que mesmo em pecado, adultério, não larga o púlpito. Aquilo pelo qual você depende para sobreviver é a sua vida. Tem crente dizendo que não quer ter filho. Por quê? Ah, pastor, meu corpo. Amor ao corpo. Culto ao corpo. A mulher foi feita para gerar. O varão diz: ah, não tenho dinheiro para o iPhone, você tem. Para pagar Netflix, você tem. Para andar de tênis caro, você tem. Você é o bichão mesmo. Sabe por que você não quer ter filho? Porque você é preguiçoso e quer acordar tarde todo dia. E o filho você tem que acordar várias vezes à madrugada para ajudar sua esposa. Sabe por que você não quer ter filho? Porque você ama por demais a sua vida folgada e você não quer ter um caráter ilibado para ser exemplo para alguém.
Seja macho e assuma que você não é macho o suficiente para cumprir o propósito para o qual Deus te criou. Porque se fomos formados à imagem e semelhança de Deus, Deus é pai e fez filhos. Por que você se diz a imagem de Deus e não quer ter filhos? Sabe o que é isso? Esquerdismo, petismo, comunismo, Globo, novelas, Big Brother, Malhação, que não tem ator, só tem drogado e gay, e maconheiro, e preguiçoso, e prostituto. Aí você se enche disso tudo, aí chega aqui no culto, Jesus é a minha vida. Não é não. Não é não. Porque você não vem ao culto sem a novela. Você não se sente realizada sem maratonar na Netflix. Pode faltar tudo, diz Paulo. Só não pode me faltar Cristo. A vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Mas a gente está lá em Paulo, 60, 70 depois de Cristo. Volta para Cristo. Paulo só pode dizer que Cristo é vida se Jesus disse que é a vida. E antes de Paulo ser apóstolo, já tinha João o apóstolo. E ele mesmo em Gálatas 1 reconhece que ele subiu a Jerusalém e reconheceu Pedro, Tiago e João como apóstolos. E ele se alegrou com eles. Eu vou mostrar para vocês hoje que ter Jesus como a vida é muito mais do que dizer glória a Deus, aleluia, amém. É muito mais do que usar o evangeliquez. Muito mais do que... Vou falar isso não. Deixa para depois. O que é a vida em Cristo? O que é Jesus ser a minha vida? Eu não tinha como deixar de pregar para vocês baseado em João. Ontem João 11, sobre o Cristo que é a vida vencendo a morte, trazendo para a nossa vida espiritual o Cristo que nos liberta das amarras da morte espiritual, que cobre o rosto, prende as mãos e prende os pés. E hoje eu me detenho em João 5. Você pode se perguntar por quê? Primeiro eu deixo-lhes claro que estou honrando o tema. Jesus é a vida, desde ontem. Paulo tem uma linguagem muito teológica. Eu precisava de mais tempo para ter a atenção de vocês baseada em Filipenses 1. Mas a Bíblia é rica e a gente consegue entender que Cristo é a vida a partir de outros textos. Então ontem falamos sobre a vida que vence a morte e nos liberta das amarras da morte. Quem entendeu a palavra ontem? Então primeiro eu me vali de João para lhes transmitir uma história já conhecida para honrarmos o tema. E hoje de novo, por quê? Porque João é o apóstolo que nesse evangelho revela a vida. Vou mostrar para você, quer saber disso mesmo? Diga amém. Amém. Obrigado, o som ficou perfeito agora. No capítulo 1, João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, falando de Jesus. E João diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João diz então que desde o Gênesis 1, a vida estava em Jesus, e nada do que vivo é, teria a vida que tem, fora da vida que é Jesus. Então desde o Gênesis 1,
Jesus foi o ministro da vida. No capítulo de número 3, vocês sabem muito bem o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha. João capítulo 4, versículo 14, o que Jesus disse para a mulher samaritana: quem bebe dessa água torna a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, a água que eu dou, que é a salvação, se faz nele uma fonte que jorra para a vida eterna. No capítulo número 5, vocês leram comigo vários e vários versículos onde Jesus se refere a quê? Vida. Vou voltar tudo de novo. Eu prego para você entender, irmão. João 1, nele estava a vida. João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. João 4,14, a água que eu dou se faz nele uma fonte que jorra para vida. Se perde não, gente, o diabo está doidinho para você não pegar essa mensagem. João capítulo 6, o que Jesus disse? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. João capítulo de número 9, Jesus, antes de curar o cego, os discípulos acusaram o cego, e Jesus disse: nele, na vida dele, será manifesta as obras de Deus. João capítulo 10, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 11, eu sou a ressurreição e a vida. João 12, o mandamento do meu Pai gera vida. João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15, não há amor maior do que este, de dar pelos seus amigos. João 17, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 20, versículos 30 e 31, João disse: Jesus realizou muitos sinais diante dos discípulos que não foram nesse livro escritos, porém estes que foram escritos, assim foram, olha para cá, para que crendo no seu nome tenhais. Esse mesmo João escreveu o escola dominical, hein? Esse mesmo João escreveu, e ele conclui o Apocalipse mostrando que um dia a igreja e o Espírito Santo dirá: quem tem sede, venha e beba da água. Esse mesmo apóstolo escreveu que na Nova Jerusalém não haverá lágrimas, nem pranto, nem dor, nem morte. Deus estabeleceu esse apóstolo para falar da vida. No capítulo 5, Jesus chega numa festa e tem um camarada paralítico, esperando um movimento das águas que, segundo criam, curava os doentes. Jesus chega diante dele: queres ser curado? É que não tem ninguém por mim, se eu for. Por isso que Jesus não é eu. Queres ser curado? É que não tem ninguém por mim, eu diria. Eu te perguntei isso. Quer ser curado? É que quando a água é agitada, ninguém me põe no tanque. Eu também não te perguntei isso.
Quer ser curado? É que quando eu vou, desce outro antes de mim. Eu também não te perguntei isso. Vai morrer assim, miserável. Mas Jesus é a vida. Ele é o amor em essência. O camarada estava esperando o movimento das águas. Ele olha para o camarada e diz: levanta. Mas eu estou esperando as águas movimentarem. Levanta. Mas eu estou esperando, irmão, se eu sou um paralítico, sabendo que tem cura na água, eu não consigo andar, eu vou rolando, irmão. Tem gente que nunca vai sair da miséria, porque é preguiçoso. Vai morrer assim, na miséria. Jesus diz: levanta. Ou seja, ele está esperando o movimento das águas. Aí ele está esperando o movimento das águas e Jesus fala o que para ele? Se levante. Ou seja, ao invés de esperar movimento, é assim mesmo. Aí ele se levanta, toma a cama e começa a andar. Por quê? Porque Jesus disse: levanta, toma a cama e anda. Só que Jesus está quebrando uma lei humana de interpretação. Porque deveria descansar no sábado. E esse camarada não queria mais descansar paralítico. E Jesus não queria deixá-lo paralítico. Levanta a cama e vaza. Levantou, pegou a cama e vazou. Os judeus vieram até ele para curar, ninguém veio. Para carregar o camarada e colocar na água que se movimenta, ninguém veio. Mas quando ele está com o troféu na mão, vieram a ele: porque você está carregando o cama no dia de sábado, você tem problema? Aí ele faz o quê? Ele diz assim: foi eu não. E a cama está na mão dele. É o homem que me curou, mandou eu levantar e levar a cama. Aí, quando ele disse que foi Jesus, ele não sabia quem era Jesus. Os judeus já sabiam. Como ele não sabe, no versículo 13, ele entrega a Jesus. Jesus o encontra no versículo 14. Quem me ouve? Jesus o encontra no versículo 14. Aí Jesus olha para ele e diz assim: você está curado, não peques mais. Isso quer dizer que ele estava doente por causa de pecado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Você pecou, te curei. Pecar de novo vai ser pior do que paralisia. E aquele homem que foi curado e exortado procurou os líderes judeus e disse: foi ele que curou eu, foi ele que levantou, mandou eu levar a cama, foi ele. Por quê? Porque segundo a interpretação que eles faziam da lei, esse homem ia ser apedrejado até a morte. Ele então transmite a responsabilidade para Jesus. Quando ele transmite a responsabilidade para Jesus, os homens vão atrás de Jesus. E quando eles vão atrás de Jesus, no versículo 16, nós vamos te matar, porque tu estás quebrando a lei do sábado. E Jesus já tinha ensinado que o homem não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Sábado tem um significado: descanso. Tem nada para salvação, é só descanso. E eu dei descanso a esse homem. Era o que Jesus estava dizendo com sua ação. Mas quando eles questionam Jesus, repara, o homem disse que quem mandou ele carregar a cama foi quem? Fala o nome dele: Jesus. Ou seja, quem me mandou trabalhar foi Jesus. Aí os camaradas vieram a Jesus: tu fizestes a obra no sábado, ainda mandastes o camarada trabalhar no sábado? Aí Jesus disse: meu pai trabalha até agora, e se meu pai trabalha até agora, eu também vou trabalhar.
você tem que interpretar o Antigo Testamento à luz de Cristo. Agora entenda, pastora, o homem diz, foi Jesus. Aí quando eles veem, pastor Odimar, até Jesus, Jesus diz, foi o Pai. Quando Jesus diz, foi o Pai, eles quiseram matá-lo ainda mais. Ou seja, mataríamos ele daqui a 60 dias, agora é daqui a 30. Aumentou o desejo de morte. E vocês perceberam, versículo 16, falam de morte. Versículo 18, eles falam de morte. Aí vem Jesus no versículo 21 e fala de vida. 24, vida. 25, vida. 26, vida. 29, vida. Enquanto o pensamento deles é morte, túmulo, o pensamento de Jesus é vida. Então, como aconteceu naquele dia, assim é também hoje. Decretaram a falência da família, mas Jesus está dizendo vida. Decretaram a falência do ministério puro da palavra, mas Jesus está dizendo vida. Decretaram a santidade a morte da santidade entre os jovens, mas Jesus está dizendo vida. E eu quero que você guarde o que eu vou lhe dizer. A palavra de quem a gente vai guardar? A palavra de quem a gente vai guardar? De Jesus. Se você pega as mensagens dos youtubobos, a igreja morreu, a Assembleia de Deus morreu, o pentecostalismo morreu. Aí você vem para um congresso de jovens como esse, a gente está mais vivo do que nunca. Você pesquisa os missionários, a gente está mais vivo do que nunca, porque eles estão olhando os que caíram. Mas Deus levantou essa igreja para mostrar aqueles que Jesus está levantando. Então vocês focam na queda, a igreja foca na vida que Jesus proporciona. Agora, nesse sermão de Jesus sobre a vida, eu quero dividir com vocês algumas verdades. Em primeiro lugar, a vida de Jesus reflete a vida do Pai. Ele sendo Deus, se fez homem. Se fazendo homem, ele veio como filho. Humildade. E em humildade, a vida de Jesus era refletir a vida do Pai. O que é refletir a vida do Pai? Lembre-se do espelho. Ao olhar-se no espelho, você se lembra de si mesma, de si mesmo. Jesus é o espelho da divindade. Quer conhecer o Pai? Conheça Jesus. Quer conhecer o Espírito Santo? Conheça Jesus. Quer conhecer a igreja? Conheça Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então perceba o versículo 19. Na verdade vos digo, o Filho com F maiúsculo, pode ler aí, ó. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir é isso aqui, ó. Não é vir de lá para cá, é enxergar. Se não vir fazer o Pai, pois tudo quanto ele, o Pai, faz, o Filho faz igualzinho. O que é que Jesus está dizendo? Ó,
Eu curei o paralítico. Antes que vocês vissem o paralítico curado, eu já o tinha visto curado. E quem me mostrou esse homem curado o Pai me mostra, eu chego e faço. 20. O Pai, P maiúsculo no meio do texto. Se você fizer isso, a professora vai dizer: não, tá errado, vou dar 0 para tu. Aí tu manda ela ler Bíblia. Por quê? Porque o Pai aqui está falando do Pai Celeste e o Filho com F maiúsculo. Porque esse Filho aqui é o unigênito, quer dizer, não há ninguém como Ele. O Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. O Pai nunca escondeu nada do Filho, mesmo o Filho estando aqui na terra. Olha agora, irmão, isso aqui, como diz lá no Goiás, eu não sei aqui, é para arrebentar com não sei o que do balão. A boca, então vocês conhecem. Olha só o 20. O Pai ama o Filho, mostra tudo o que faz. Agora, acompanha aí, e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas. Jesus não está dizendo que o Pai vai mostrar para tu, nem para mim, nem para eles. O Pai ama o Filho. O Pai mostra tudo o que faz pro Filho. Jesus falando sobre o Pai. Aí agora, para abater mais eles ainda, Jesus diz: e o Pai vai mostrar mais coisas maiores pro Filho, e vocês verão e ficarão maravilhados. Sabe o que é maravilhados? Assustados. Não entendeu? Eu explico. O que Jesus está dizendo é: se vocês estão assustados porque eu curei um paralítico, daqui a pouco eu vou multiplicar pão e peixe. Daqui a pouco eu vou abrir os olhos de um cego, vou cuspir no barro, fazer lama, meter nos olhos dele, mandar lavar, ele vai voltar enxergando. Nem vou pedir para dar glória. Daqui a pouco Lázaro vai morrer. Depois de 4 dias eu vou chegar lá e vou mandar ressuscitar. Pior ainda, vocês vão me matar, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Porque tudo que eu faço aqui, o Pai já fez lá. Meu Deus. Não adianta tentar parar a igreja, destruir a igreja, porque tudo que a igreja está fazendo é por Cristo. E tudo que Cristo faz na igreja já aconteceu lá. Tudo que a igreja vê aqui já aconteceu lá. Eu vou provar na Bíblia. Bora lá? Bora. Você vai provar na Bíblia junto comigo. Repete. Quer dizer, repete não, continua. Eu começo e você continua. Pai nosso. Tá onde? Santificado seja o teu. Venha a nós o teu. Seja feita a tua. Na terra como. Opa! Faça a vontade na terra como ela é feita. Então tudo que a gente vê aqui, primeiro já aconteceu. Por isso que Jesus disse, Mateus 16 e Mateus 18: o que a igreja ligar aqui, não ouvi. Você sabe o que significa é ligado no céu? Não quer dizer que o que a gente liga aqui vai ligar lá depois, e desliga aqui vai desligar lá depois. Não. O que a igreja faz aqui já foi ligado. Liga primeiro lá, depois liga aqui. Porque dele fonte, por ele processo, para ele destino são todas as coisas.
vem dele, passa pela igreja e volta para ele. Então olha o que Jesus diz: o Pai ainda vai mostrar coisas maiores. 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica a quem quer. Como que o Pai ressuscita mortos? Lembra? 2 Reis 4. O filho da mulher rica morre. Eliseu sobe, anda na casa, ora, deita no menino, o corpo do menino aquece e o menino ressuscitou. 1 Reis 17, o filho da viúva de Sarepta morre. Elias ora, o pai ressuscita. Aí vem Jesus e diz: para mostrar que eu sou Deus, filha de Jairo, levanta. Filho da viúva de Naim, levanta. Lázaro, vem para fora. O filho dá vida a quem quer. Então Jesus está dizendo que o Pai faz lá, eu faço aqui. Olha o versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, julgo. Eu vejo o Pai fazer, eu escuto o Pai falar. São duas coisas que a igreja brasileira precisa fazer: ver o que Deus faz e ouvir o que Deus fala. Se você não tem a vida de Jesus, você só gosta de ver o que Deus faz, mas você não gosta de ouvir o que Deus fala. Então Jesus começa dizendo: tudo que o Pai faz eu vejo e repito. Depois ele diz: conforme o Pai fala eu julgo, porque ouço o Pai falar. Irmão, se a igreja parar de ouvir, a igreja não poderá mais julgar. Estamos aceitando muitas e muitas coisas pecaminosas, carnais, mentirosas, falíveis, infernais, até diabólicas, porque a gente gosta de ver o que Jesus faz, mas a gente não ouve o que Jesus disse. Quer uma prova? Quer uma prova? Seja sincero. Os pregadores pregam mais o quê? Os milagres de Jesus? Seja sincero, não minta. Os pregadores pregam mais o quê? Os milagres de Jesus ou as pregações de Jesus? Pode falar. A prova é que você conhece mais os milagres do que as pregações de Jesus, porque a gente gosta de ver Deus fazer. Quer ver? Quem já viu Jesus batizar com o Espírito Santo? Quem já viu Jesus batizar? Eu estou na Assembleia de Deus mesmo, ou é church? Ou é reformada? Calvinista? Uai, quem já viu Jesus batizar com o Espírito Santo? Agora, por favor, quem aqui já ouviu uma exposição bíblica e correta sobre o dom de línguas? Gostamos de ver o que ele faz, mas não ouvir o que ele diz. Falta a vida de Deus em nós, porque a vida de Jesus refletia o Pai. Ele via o Pai fazer, mas ouvia o Pai falar. Eu creio que Jesus abriu os olhos dos cegos e ainda abre. Mas eu também creio que pelo poder da pregação, Jesus abre os olhos espirituais do pecador e transforma a alma dele. Então a vida de Jesus refletia a vida do Pai. Eu te pergunto, quem olha para você se lembra do Pai? Então Jesus não é sua vida se quem olha para você não lembra do Pai. Segundo lugar, a vida de Jesus é dada a quem Ele quer.
Olha o que ele disse, versículo 21. O Pai ressuscita os mortos, assim também o Filho vivifica a quem Ele quer. Ou seja, olha para cá, quando ele chegou na casa de Jairo, riram dele, dizendo: a menina não vai ressuscitar. E Jesus disse: eu quero que ela ressuscite. E ela ressuscitou. O Filho dá vida a quem Ele quer. Na ressurreição de Lázaro, os discípulos disseram: não vai. Ele disse: eu vou porque eu quero. Marta disse: já cheira mal. Ele disse: eu quero ressuscitar. E ele ressuscitou. Esses homens aqui duvidariam de qualquer milagre que Jesus fosse operar, de qualquer morto que Jesus fosse ressuscitar. Você sabia que não se podia tocar no morto? Quando se tocava no morto era impuro. Jesus chegava e tocava leproso. Se deixou ser tocado pela mulher que sofria do fluxo de sangue, e segurou a filha de Jairo morta pela mão. Era Jesus dizendo: eu dou vida a quem eu quiser. Saiu um vídeo aí, eu estou falando de militância, não vai me xingar na internet não. Militância gay, dizendo que querem nossos filhos, que vão homossexualizar nossos filhos e doutrinar nossos filhos. Sabe o que eles estão dizendo? Não queremos que seus filhos sejam salvos. A Globo projeta tirar a verdade dos lares e colocar as mentiras. Sabe o que eles estão dizendo? Não queremos que seus filhos amem Jesus. Uma militante comunista, petista, postou esses dias: parem de falar de Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Calem a boca, crentes. Sabe por quê? Porque o mundo sabe que é falando de Jesus que a vida eterna é garantida. Eu agora completei a 3ª casa de recuperação que ajudo mensalmente. Os pastores estão precisando, sabe por quê? O governo estadual de alguns lugares está cortando ajuda para casas de recuperação. Pergunta para mim por quê? Não pode falar de Jesus lá. Se aquela escola for confessional, falar de Jesus, o governo corta, porque o Estado é laico. Se for falar de Jesus, tem que falar de macumba, de espiritismo, candomblé. Aí o pastor diz: não, aqui é só Jesus. Então está cortada a ajuda do governo. Estados Unidos e alguns estados está proibido falar o nome de Jesus. Sabe o que é que o governo está fazendo lá? Não queremos seus filhos salvos. Sabe o que é que esse projeto de lei que proíbe ajuda governamental para a casa de recuperação, que fala e prega o evangelho? Não queremos que eles tenham vida. O que a mídia está dizendo? Não queremos a vida de Jesus no Brasil. Mas olha o que Jesus acabou de dizer: eu dou vida a quem eu quero dar, e ninguém vai impedir isso. Ainda antes que houvesse dia eu sou, não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu. Se Jesus levantou vários e vários missionários para dizer que o Brasil é do Senhor, não adianta política, não adianta militâncias, não adianta Satanás. O Brasil é do Senhor, porque Ele quis dar a vida para nós. Eu dou a vida a quem eu quero. Aí você diz: pastor, isso quer dizer que tem gente que quer e Jesus não vai querer? Olha o que ele diz no versículo 39 e 40. Vocês examinam as escrituras porque sabem que nela tem a vida eterna para vocês.
mas são elas que testificam de mim. Olha o 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está dizendo: eu quero dar vida a vocês, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então ele quer dar vida para quem quer receber a vida dele. É mais ou menos assim: eu quero te dar a vida. Aí alguém diz: eu quero essa vida. Aí outro diz: eu não quero essa vida. Aí Jesus diz: a vida que eu tenho eu também não quero para tu, porque tu não quer a vida que eu tenho. Eu tenho uma vida para quem quer a vida que eu tenho. É por isso que eu não sou mendigo de pecador. É por isso que eu não tenho vergonha de chamar ímpio de filho do inferno, porque Jesus chamou ímpio de filho do inferno. É por isso que eu faço apelo sem fazer apelação. Mas tem pregador que diz: vem para Jesus. Quero não. Jesus te ama, mas eu não quero não. Ele morreu por ti, mas eu não quero não. Para de graça, irmão. O meu Jesus não é produto de feira para eu ficar dizendo: vai, leve, experimenta que é bom. Se não gostar, devolve. Quer Jesus? Vem. Não quer? Tchau. Eu tenho a vida, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Olha o que Jesus disse, Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, não é na minha frente não, é depois de mim. Eu vou na frente, tu fica atrás. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. Quer não? Não. Ele quer te dar a vida, mas você quer a vida que Ele tem para te dar? Ele quer te salvar, mas você quer a salvação que Ele tem para você? Então, Jesus dá vida a quem Ele quer. Isso quer dizer, se alguém tentar impedir, não tem jeito, eu salvo. Vão até duvidar da sua salvação, porque você vai ter momentos de fraqueza, porque santificação é processo. Alguém até diz que alguém brinca assim: quando o cara não presta mais nada, vira crente, não é isso? Quando o cabra não presta para fazer mais nada, vira crente. Não tem problema. Ainda que o mundo inteiro despreze você e não acredite na sua mudança, você quer mudança? Jesus tem poder para mudar a sua vida. Eu salvo quem eu quero, eu dou vida a quem eu quiser. Porém, vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Terceiro lugar, a vida de Jesus é transmitida através da sua palavra. Versículo 24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Qualquer igreja que despreza a palavra é morta. Qualquer pregador que despreza a palavra é morta. E agora eu explico outra coisa. Qualquer pregador, qualquer igreja, qualquer cantor que lê a palavra sem apontar para Cristo também é morta. Porque se lê a Bíblia e não enxergar Jesus, estudar a Bíblia sem apontar para Jesus, de nada vale. Foi o próprio Jesus quem disse no versículo 39, versículo de número 45 do capítulo 6, está escrito nos profetas sobre mim. 5:39: examinais as escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna, são elas que testificam de mim. Jesus está explicando o seguinte no 24: quem ouve minha palavra tem minha vida. Versículo 39: vocês sabem que tem vida eterna nas escrituras, porque elas falam de mim. Se você lê a Bíblia e não vê Jesus, e não encontra Jesus,
você não foi encaminhado para a salvação. Eu disse há pouco tempo atrás aqui, você precisa interpretar a Bíblia a partir de Jesus. Quando Abraão creu e foi justificado, não tinha escritura, tinha só a palavra. O Pai falou com Abraão, Gênesis 15. Abraão creu na palavra. Então nós temos a Bíblia, que é a palavra escrita, e Jesus, que é a palavra encarnada. De nada adianta ler demais sem ter o Salvador. É por isso que nas faculdades federais tem ateu dando aula de religião. Teólogos liberais, sabe o que é isso? Os milagres são historinhas. A Bíblia não é a palavra de Deus. E tem crente empolgado em fazer faculdade teológica reconhecida pelo MEC. Para quê? Você vai dar aula de teologia? Você vai dar aula de religião em alguma faculdade? Não, pastor, eu quero conhecer para fazer a obra. Então estude em seminários de igreja, seminários convencionais, porque faculdades reconhecidas pelo MEC se respeita a pluralidade. E o que é isso, pastor? Pluralidade da verdade. Não existe verdade absoluta. A verdade depende do seu ponto de vista. Para você é pecado, para mim não é. Para você isso é coisa de Deus, para mim não é. Não existe verdade absoluta. Pluralismo. Outra coisa, não existe macho, não existe fêmea. É gênero. Ou seja, você é o que você quiser ser. É o que o MEC está fazendo nas faculdades. Em Gênesis 3, a serpente estava no jardim. Em Mateus 4, a serpente estava no deserto. Tanto em Gênesis 3 quanto em Mateus 4, a serpente estava distorcendo a palavra. E hoje está nas faculdades teológicas. Por isso que você conhece pregadores que começaram a estudar demais, perderam a unção, perderam a graça de Deus, perderam a autoridade sobre demônios. E tem alguns engraçadinhos em nosso meio. Começa a ler 10, 15 paginazinhas de calvinismo, luteranismo, arminianismo. Já querem se tornar porque tem os xiitas, eles se tornam os chatos da igreja. Já querem mandar no pastor, já querem questionar as revistas da escola dominical. E aí começam a criar grupos de rebeldia dentro da igreja. Eles não conseguem abrir o texto e apontar para Jesus. Eles não conseguem abrir o texto e falar de Jesus. Eles olham para você e dizem assim: olha o que é a Bíblia, Salomão teve 1000 mulheres. Olha o que é a Bíblia, Davi pegou Batseba. Olha o que é a Bíblia, rapaz, a Bíblia cheia de dúvida. Bestalhados. Eles não conseguem olhar a Bíblia e dizer: é um livro sobre homens falhos e caídos. É um livro que vai apontando todo homem é falho, só tem um que é perfeito, Jesus. É um livro que vai apontando os erros dos homens e dizendo: toda a raça humana é morta, toda a raça humana é caída. É isso que é ler a Bíblia completo. Mas quando você lê a Bíblia de modo completo, ou seja, a partir de Jesus, você enxerga: todo homem caiu em Adão, mas todo homem pode se levantar em Jesus. Todo homem se perdeu em Adão, mas todo homem se acha em Jesus. Primeiro, a vida de Jesus refletia a vida do... Fala, Pai. Pai. Segundo, a vida de Jesus é dada a quem Ele e a quem que... Terceiro, a vida de Jesus é transmitida de Jesus. Então, pastor Dimar, Deus te deu autoridade para isso. Igreja, Deus deu a vocês autoridade para isso. O que, pastor? Se o pregador sobe na tribuna, prega 1 hora sobre Daniel, e no final da mensagem te chama para aceitar Jesus, você tem o direito de chegar nele e perguntar: irmão,
Tu prega sobre Daniel e quer que o povo aceite Jesus? Tem que chamar para aceitar Daniel. Prega Daniel, mas termina em Jesus. Porque ninguém na Bíblia é tão perfeito como Jesus. Daniel pode te dar lições de vida política. Salomão pode te dar lições de arrependimento de se envolver com tanta mulher. Provérbios e Eclesiastes. Davi pode te dar lições de como derrubar Golias, mas também ser derrubado pela cobiça. Noé pode te dar lições de cuidado com a bebida. Mas Jesus te dá a vida eterna. Em último lugar, a vida que Jesus dá vem acompanhada com um conselho: eu vou te julgar. Olha só, quando Jesus começa a falar de vida, ele diz no 22: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Versículo de número 29. Olha isso, pelo amor de Deus. Isso me faz tremer. Eu sei que tem gente que quer dormir na hora da palavra. Isso reflete quem é a sua vida. Olha o 29. E os que fizerem o bem. Que bem é esse? A fé no Filho de Deus. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal, rejeitaram o Evangelho, ressuscitarão para a condenação. Eu pergunto e a igreja responde: quem é que salva e quem é que condena? Quem é que salva e quem é que condena? Ok, 30. Eu não posso de mim mesmo fazer nada, mas como ouço eu julgo, e o meu juízo é justo. O meu juízo é justo. Igreja do Senhor, mocidade de Jesus, amigo ouvinte da palavra de Deus, o Cristo que eu vos prego é o Cristo que dá vida. Mas esse Cristo que dá vida, se você morrer sem Ele, um dia esse Cristo vai ressuscitar você. Para quê, pastor? Quer mesmo que eu fale? Igreja do Senhor, o Cristo que nos deu a vida é o Cristo que nos julga. E como é que Ele nos julga? Primeiro, na ceia. Estou falando para a igreja, não é para ímpio não. Daqui a pouco eu chego para você que não é crente. O julgamento da igreja na ceia: examine-se o homem a si mesmo. Toma do pão, coma do pão e beba do cálice. Segundo, Jesus julga a igreja pelos irmãos. Tiago 5: confessai vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. Não é para ser perdoado, é curado. Porque quem perdoa pecado é Deus. Mas tem gente perdoada e doente, porque não crê que a igreja é uma comunidade pedagógica. Terceiro, Jesus nos julga pela liderança. Mateus 18. Uma ou duas testemunhas está falando do corpo eclesiástico da igreja para julgar o pecador. O julgamento na igreja envolve desligamento. Quer que eu seja mais claro? Exclusão. Leia Mateus 18. Quando a gente... Quer ver? Onde estiverem...
Quer falar não? Bora lá? Onde estiverem. Isso não tem nada a ver com igreja vazia. Isso está em Mateus 18, quando alguém está sendo excluído. Se tiver 2 ou 3 excluindo quem não se arrependeu do seu pecado, eu estou no meio de vós, desligando esse rebelde. Mas ninguém quer pregar isso para você. Por quê? Porque essa geração Nutella, mimimi, moleque, restart, colados, coloridos, que não chama Deus de juiz, mas só chama de aba. Macho que quer dançar com Jesus. Jesus, eu quero sentar no seu colo. Imagina Jesus dizendo: no meu não, macho, vá sentar no colo de outro. Geração que não sabe o que é hombridade, não apresenta o Deus que julga. Quer ver? A Bíblia diz que Deus é amor. É o Novo Testamento. Mas é o Novo Testamento que diz: Deus é luz, Deus é juiz, Deus é fogo, Deus é santo. São 5 atributos, mas a gente tira 4 e só prega um: Deus é amor. Ah, pastor, mas o joio e o trigo crescem junto. Aonde? Na igreja? Me prova na Bíblia que cresce na igreja. Pastor, foi Jesus que disse: se tirar o joio, vai arrancar também o trigo. E essa divisão, pastor, ficou para o tempo do fim, quando os anjos de Deus vão separar o trigo do joio. Ok, mas joio não tem que crescer junto com o trigo na igreja. Chegaram para Jesus e pegou, olha só, olha o que Jesus disse: veio o filho do maligno e plantou joio na plantação de trigo. Aí Jesus disse: o trigo são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. E o dono, quando descobriu que o joio crescia com o trigo, disse aos seus servos: não arranquem o joio agora, arranquem depois, porque se arrancar o joio agora, vai tirar também o trigo. Aí a gente cresceu só com essa parte. Não pode excluir o pedófilo, não pode excluir o que bate na mulher, não pode excluir o cara que anda passando a mão nas meninas, não pode excluir a menina que é piricrente, não pode excluir o pastor adúltero, não pode excluir aquele pregador safado, não pode excluir aquele que está brincando com a graça. Por quê? Porque o joio tem que crescer junto com o trigo. Calma. Procuraram Jesus e perguntaram: Senhor, explica a parábola do joio e do trigo. Aí Jesus disse: o trigo são os filhos do reino, o joio são os filhos das trevas. E o campo, Senhor? E o campo é o mundo. O campo não é a igreja para crescer joio e trigo. O campo é o mundo. Ah, meu Deus do céu, no mundo tem macumbeiro e crente, no mundo tem ímpio e salvo, e na igreja só tem santo lavado, remido pelo sangue de Jesus. Exclui, julga, corta. Mas eu julgo. Foi Jesus que disse. Fica aí com essa teologia de web crente, de Vita Azevedo e Priscila Alcântara. Jesus é amor. Foi o Jesus amor que, quando Pedro olhou para ele e disse assim: tu não vais para a cruz, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Foi o Jesus amor que o Judas estava do lado dele. Aí Jesus disse: um de vós vai me trair.
Aí ele perguntou: quem é, Senhor? Aí Jesus diz: tu que está colocando a mão no prato comigo. O Jesus que é amor matou Ananias e Safira em Atos capítulo 5, no tempo da graça, viu? Não estou no Antigo Testamento não, é a graça, na hora da oferta. O Jesus que é amor falou através de Paulo que na igreja em Corinto tinha gente morrendo e doente porque brincava com a ceia. O Jesus que é amor disse em Apocalipse 2 que aqueles que estavam se deitando com a falsa profetisa, que eu tenho as irmãzinhas que se acha que é do manto, mas falta manto para cobrir o corpo dela. Manto, cobertor. Perigosa. Tem uma na internet aí fazendo sucesso de profecia, mas conforme Provérbios 7 anda igual prostituta. Aí o Senhor disse: aqueles que se deitam com a falsa profetisa, eu os colocarei doentes na cama. O mesmo Jesus que dá vida é o Jesus que julga, porque se ele não julgar, a igreja fica suja. Pastor, você viu, fulano desviou, fulano saiu do gospel, demorou. A Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela casa dele. Vai ter mais pecados revelados, vai ter mais gente envergonhada. Por quê, pastor? Porque o mesmo Jesus que dá vida é o Jesus que julga. Agora que eu já falei do juízo da igreja aqui, eu tenho que falar da igreja do juízo da igreja lá. Então Jesus julga a igreja pela ceia, Jesus julga a igreja pelos irmãos, Jesus julga a igreja pela liderança através da inclusão e disciplina. Eu poderia estar pregando uma mensagem decorada aqui, ó, saber a hora da frase de efeito. Não estou nem aí. Eu quero que você receba essa palavra e saia daqui dizendo: será que eu sou crente? Ou tu pensa que essa palavra não me corta? Ou tu pensas que essa palavra não me deixa de joelhos a tarde toda? Eu disse a vocês que eu tremo quando eu leio as pregações de Jesus. É por isso que ninguém quer estudar o que Jesus pregava. E o último julgamento de Jesus para a igreja vai ser no toque da trombeta. Quando menos imaginarmos. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17 se cumpre: o mesmo Senhor que subiu descerá do céu com alarido, som que todo mundo ouve mas não discerne, com voz de arcanjo, convocação para Israel e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E enquanto os mortos em Cristo estarão sendo ressuscitados em seus túmulos, a igreja vai estar tendo o corpo transformado. Enquanto os mortos estão ressuscitando dos túmulos, a igreja do mundo inteiro estará sendo avivada, despertada. Está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando o momento, está chegando o momento de subir. E alguns crentes vão começar a sentir algo especial, algo diferente. Quem já é batizado vai falar em línguas, quem não é pode ser. Quem estiver quase pecando vai se arrepender, vai sentir um incômodo tremendo na hora. E de repente, irmãos, quem está cantando aleluia ou glória na igreja, mas não tem compromisso com a vida de Cristo, vai ver alguns irmãos sentindo a presença de Deus e vai perguntar: o que você está sentindo? Você está bem? E a irmã que está sendo despertada pelo toque da trombeta vai dizer: eu estou melhor do que nunca. Você não está ouvindo? E o desviado vai dizer: não estou ouvindo nada que você está ouvindo. E a falsa crente vai dizer: você está de graça. Não, não. Olha o que é que eu estou ouvindo. Menina, quando falar menina, cadê ela? Cadê ele?
Só tem as vestes. Do mesmo modo que Elis foi arrebatado, Eliseu pegou as vestes. Cadê ela? Cadê ele? Senhor, eu te servi. Senhor, eu recebi a vida eterna. Recebeu de modo errado. Você não refletiu minha vida. Ficou. Então está aqui uma igreja lotada. Jesus pode julgar essa igreja hoje. E só sobe quem reflete a vida dele. Porque ele vai julgar com o toque da trombeta. É mais rápido do que esse. E aí, quem dizia tem culto demais, vai procurar por mais um culto. Não vai ter não. Aí tem mais um julgamento. Aquele que dá vida é o mesmo que? Pode falar, tá com medo? Julga. A igreja subiu, foi arrebatada. Aí, os irmãos gordinhos, eu quero a árvore da vida. Comer do fruto. Os irmãos focadinhos, eu quero descansar. Cadê o rio? Cadê o rio azul? Quero descansar. Foi muita luta no sol quente do Maranhão. Ó. Tocou a trombeta, a gente subiu. Abre os olhos. Tem um tribunal na sua frente. 1 Coríntios capítulo 3. Nossas obras serão examinadas. Dependendo da qualidade de suas obras, você vai ter galardão ou vai sofrer perca de galardão. Não é quantidade de obras, não é quanto tempo Eliseu prega, é como Eliseu prega, por que Eliseu prega, o que o Eliseu prega. Não é quantidade de obra, é qualidade de obra. É por isso que vai ter gente com 40 anos de crente ou ministério, vai ficar na última fila. E tem gente com pouco tempo de ministério, mas fez com tanto amor, tanta pureza, tanta simplicidade. 1 Coríntios 3. Vai ter crente que vai olhar para os seus pés, madeira. E vai ter gente que vai olhar para os seus pés, ouro. Vai ter gente que vai olhar para os seus pés, capim. Vai ter outro que vai olhar para os pés, prata. Vai ter outro que vai olhar para os pés, palha. Vai ter outro que vai olhar para os pés, pedras preciosas. 1 Coríntios 3. Romanos 4:10. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Nós quem? A igreja. E os ímpios, pastor? Quem não morreu está na terra para ser liderado pelo anticristo e depois sofrer a grande tribulação. E os que morreram, pastor? Só depois do milênio. Daqui a pouco eu chego em tu. Se você chega no céu hoje, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 4, Romanos 14:10. Eu falei 4, está errado, 14:10. Se você vê que diante de você tem madeira, capim, palha, pode chorar. Você vai se arrepender. Você vai, pastor, mas eu sou salvo em Cristo. Você é salvo, galardoado não. Salvação é pela graça, galardão é pelas obras. Fica aí, eu sou crente de banco, não dá oportunidade para eu não. Eu sou crente de banco. Vai para a praça pública que está cheia de banco. Ah,
pastor, mas eu acho que não tem o dom. Se está na igreja, o Espírito está em você. Se o Espírito está em você, alguma coisa você tem para fazer no reino de Deus. Na igreja de Deus, ninguém é tão cheio que tenha tudo, ninguém é tão vazio que não tenha nada. Trabalhe. Madeira, capim e palha. E o outro nível de crente, com qualidade de obras: ouro, prata e pedra preciosa. E deixa eu perguntar para você, seja sincero, é para falar, é para falar. O que é mais fácil de achar? Madeira, capim e palha, ouro. O que é mais fácil de achar? Madeira, capim e palha ou prata? O que é mais fácil de achar? Madeira, capim e palha ou pedra preciosa? Qualquer um constrói uma casa com madeira, capim e palha, sim ou não? Ouro e prata preciosa, qualquer um constrói? Então por que você diz que vai fazer porque todo mundo faz? Todo mundo faz assim, por que eu não posso, mãe? Todo mundo faz assim, por que eu não posso, pai? Todo mundo vai pro inferninho, você também pode, vai. A porta que conduz à perdição é larga, faz o que quer, vai para onde não quer. A porta que conduz à salvação é estreita, faz o que ele quer, mas vai também para onde quiser. É o céu. Mas como a salvação é pura graça, vai que no dia Jesus está bom com tu, aí tu sobe. Mas aí, diz a Bíblia que suas obras serão testadas pelo fogo. Pega madeira, capim, palha, coloca no fogo. Pode falar o resultado. Hã? E ainda faz bar? Opa! Acabou. Por quê? Você acabou de falar para mim que madeira, capim e palha é fácil de encontrar. Se encontra fácil, encontra rápido, sim ou não? Aí chega lá no céu, suas obras serão representadas por esses tipos de materiais. 1 Coríntios 3. O material que você conquista rápido, no fogo, vai se acabar? Porque você queria tudo na rapidez. 13 anos, tá lá no Instagram, namorando. Começou a estudar a Bíblia agora, conferencista internacional. Foi separado ao diaconato. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, diácono, não é irmão não. Tudo é com facilidade. No tribunal de Cristo, por não ter firmeza, por não ter profundidade, por conseguir tudo fácil, pelo jeitinho brasileiro, não vai ter galardão. Agora tem gente, irmão, você não conhece, não tem fama, mas a vida espiritual é de ouro, prata e pedra preciosa. Deixa eu te exemplificar como é que é. Madeira, capim e palha eu encontro na super. Mas ouro, prata e pedra preciosa eu só encontro descendo, face no pó, me humilhando, me escondendo, esperando o tempo. Mas quando chega a hora certa de brilhar, que não é no púlpito, é no tribunal de Cristo. Aleluia! O galardão vai ser grande. Trabalhe, faça a obra, evangelize, ganhe almas, cuide de alguém, ajude a sua liderança. E o julgamento dos ímpios está morto, e a igreja está lá.
Jesus vem, estabelece o reino na terra, e o ímpio está morto no Hades, lugar de tormento, a antessala do inferno. Posso falar assim, porque quem morre hoje sem Jesus não vai para o inferno, vai para o lugar de tormento, o Hades. Imagine o inferno, que é o lago de fogo. Então a gente chama o Hades de inferno provisório, lugar de tormento. E não se perde a consciência. Leia Lucas 16 em casa. 1007 anos depois do arrebatamento, só a juventude, quem me ouve diz amém. Você vai ressuscitar. Você que nega Jesus, você que não voltou para Jesus, você que diz não para o Evangelho, você que não quer a vida de Jesus. Apocalipse 20, você vai ressuscitar. A igreja já veio, a igreja foi, voltou, já está reinando na terra 1000 anos depois. 1007 anos depois do arrebatamento, os desviados que morreram sem Jesus, os ímpios que morreram sem Jesus ressuscitarão, serão suspensos. E João disse: a terra fugiu de diante do trono. Em algum lugar do universo, um grande trono branco. Você já viu o horizonte do mar? Ok. Um grande trono branco. É grande porque o julgamento é grande, a multidão a ser julgada é grande, as testemunhas é uma grande multidão, e o Deus que vai julgar os homens é Jesus, o grande. Branco porque é puro e santo. Multidões e multidões e multidões e multidões suspensos no ar. Desde Caim, os homens que morreram no dilúvio, Sodoma e Gomorra, todos os homens da geração de Herodes, Nero, Hitler, todos da nossa geração, suspensos no ar, diante do grande trono branco. Aqui ó, o trono branco, Jesus, a igreja, os anjos, a igreja com Jesus, vendo as multidões. E João disse: um por um foi julgado pelas suas obras. Está aqui em João 5. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, arrebatamento. Os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. Vão viver eternamente igual os crentes. Só não terão a paz que os crentes terão. Será tormento eterno. E não tem esse negócio de Satanás rindo no inferno, espetando. Não, até o diabo será eternamente atormentado no lago de fogo. Não vai ter prazer em ninguém. Horrível o que eu vou dizer agora, e tomo assento. O profeta Isaías disse que de longe os ímpios verão os justos no lugar de paz. Repito, de longe os ímpios verão os justos no lugar de paz. Tem que dar glória a Deus, sinto muito. Porque no livro do Apocalipse os anjos cantam quando o juízo de Deus é derramado na terra. É por isso, pastor Dimar, que João escreveu que os santos vão se santificar mais,
E os sujos vão se sujar mais, porque os ímpios lá no lugar de tormento, ao erguerem os olhos como o rico, erguerão os olhos para verem os santos nem em paz, em alegria, andando com Jesus. Eles nos odiarão cada vez mais. Os ímpios do lado de lá gritarão: te odeio, Deus, te odeio, igreja, odeio os crentes. Deus, eu te abomino por ter me lançado neste lugar. Os ímpios se sujarão mais. Em contrapartida, a igreja do outro lado, vendo o lugar de tormento, olhar para o Pai. Enquanto os ímpios estão se sujando, os santos, olhando o lugar de tormento, dirão a Jesus: te amo, Deus, por ter me tirado daquele lugar. Te louvo, Deus, por não ter me permitido ir para o lugar. O Filho julga, ressuscitando uns para a condenação e outros para a vida eterna. Eu vou abrir minha alma para vocês. Eu oro todos os dias, porque eu não quero ver minha mãe sendo lançada no lago de fogo. Mas se minha mãe não voltar para Jesus, eu serei testemunha do julgamento, porque eu faço parte da igreja que vai julgar também. Eu oro todo dia porque não quero ver meu irmão Elias nem meu irmão Tiago sendo lançado no lago de fogo. Mas se eles não quiserem o Deus que eu tenho, eu vou ter que julgá-los, porque a igreja vai julgar até anjos. Eu sei que você não quer, então eu vou partir para o outro lado. Você quer mesmo ir para o lugar, lago de fogo, e ver sua família na glória? Você quer mesmo ver sua mãe na glória e você no lago de fogo? Seu pai na glória, seus irmãos na glória e você no lugar de tormento? Eu não vim aqui empolgar ninguém, eu não vim entreter bode, eu vim alimentar ovelha. Mas o Espírito está despertando essa igreja. Faça alguma coisa. Chore por alguém. Chore por alguém. Porque Jesus disse: eu quero dar vida, mas vocês não querem a vida que eu tenho para dar. Mas eu quero dar. Abaixa a cabeça comigo, igreja. Imaginar o horror do inferno. Jesus disse que o tormento lá não cessa. Jesus disse que é um lugar de tormento, onde os dentes vão ranger de dor. Jesus disse que o cheiro é de enxofre. Jesus disse que o bicho não morre, dando a entender que o tormento não acabará. Deus é tão amor que Ele fez o inferno para punir o mal e os maus.
Ele ama tanto a verdade, ele ama tanto a igreja, que ele, em um tempo determinado, não permitirá que o mal conviva com a igreja. Então, por isso, ele fez o inferno. E Deus me trouxe aqui essa noite para te despertar. Não brinca com o pecado. Não brinca com o juízo. Não brinca com a verdade. Não diga não para Jesus. Guarde a palavra e pratique-a. Porque Jesus está voltando. Precisaríamos chorar mais, pensar mais no céu. Eu não quero fazer mais nada aqui. Eu só quero perguntar: onde está a primeira pessoa para Jesus? Onde está a primeira pessoa que quer receber a vida de Jesus? Onde está a primeira pessoa que quer ouvir o soar da trombeta? Você se afastou, mas você quer voltar para papai agora. Você nunca o confessou como seu Senhor e Salvador, mas você quer confessá-lo agora. Como eu já disse, eu não vou insistir. Eu vou perguntar: onde está a primeira pessoa para Jesus? Tem uma mão levantada lá. Alguém traz aquele jovem lá atrás. Já está vindo uma aqui. Já está vindo aqui. Glória a Deus. Saia do seu lugar. Aí fica bom mesmo. Ora, igreja, ora, igreja, ora, igreja, ora, igreja. Ele te ama tanto que Ele colocou esse tema no coração da juventude. Ele te ama tanto que Ele me deu essa palavra para dizer: não é para você. Eu preparei o inferno para o diabo e seus anjos, disse Jesus em Mateus 25. O homem só vai para lá. E quando eu digo homem, eu digo ser humano. O termo homem na Bíblia muitas vezes é para a humanidade. O homem vai para lá porque ele quer seguir os planos de Satanás e não Jesus. A mãe ora, o pai ora, os amigos oram, a igreja ora, mas a escolha hoje é sua. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. O mesmo que dá vida é o mesmo que julga. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Aquele povo era onde está aquele povo barulhento? Você não vai procurar a igreja, você vai subir com ela. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer: você não vai perder sua família para Satanás. aquele povo foi embora pra Sião.
Onde está a juventude dessa igreja? E as irmãs do ciclo de oração, as irmãs que aqui clamaram, e as crianças que cantaram, elas também foram morar lá em Sião. Ele pode libertar você. Onde está? Ele tem vida eterna para você. Onde está? Ele tem que vida não de se santidade. vê nem o irmão? Alguém vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Escute isso nessa noite. Aleluia! Vem! Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar procurando os irmãos para reconciliar. Mas infelizmente não. Cadê os crentes? Subiram, não? Subiram em encontro do Senhor. Onde está aquele povo? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi pra Sião. Se tu me alma A Deus suplica, não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. canta, crente. Porque te abate, Minha alma. e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, Por quê? porque bem cedo Jesus virá. Que te abate. Por quê? Quem virá? Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Jesus, aqui estão essas vidas que te ouviram, precisam da sua graça como todos nós. Toca onde não tocamos, entra onde não entramos e faz o que não fazemos. Ministra sobre eles a sua vida, Jesus. A sua vida. Amém. Todos vocês aqui na frente. Eu falo e vocês repetem. Isso, chega aqui mais perto. Eu falo e vocês repetem após mim. Digam assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e meu Salvador.
escreve o meu nome no seu livro, me recebe como filho na sua igreja. Amém. Aplaude eles.